Oizinho! Este é o VicaCast, onde falaremos com leveza sobre assuntos não tão leves assim. Nosso papo é de quinta, mas sempre de primeira. Estarei aqui toda quinta-feira às 11 horas da manhã. Quero trazer o evangelho fora da caixa, verdadeiro, sem censura. Vamos conversar? Mais um episódio desse podcast maravilhoso. E hoje a gente vai conversar sobre julgo desigual. E por que você não deveria namorar alguém que não ama Jesus? Ai, gente, já vou avisando que o episódio de hoje vai ser difícil pra quem gosta de ser amaciado, viu? Hoje eu tô sem papas na língua e esse é um assunto que particularmente me deixa estressada, porque eu acho que ele deveria ser óbvio. E eu fico muito incomodada quando ele não é óbvio pras pessoas. Então, assim, se você costuma se doer, ou escuta orando, pedindo para Deus te dar revelação, ou nem escuta, porque você vai sair desse podcast com raiva de mim. Brincadeira, acho que essa não é a melhor forma, né, de começar um podcast te mandando sair do episódio, mas é porque é verdade, gente, esse tema pra mim é um tema que precisa ser abordado com um chute na porta, sabe? Eu acho que chega da gente ficar passando a mão na cabeça da galera nesse tema, porque é muita imaturidade querer ficar persistindo num erro que vai trazer tanto problema pra sua vida, né? Então, vamos falar de julgo desigual. Antes, queria te lembrar de compartilhar esse episódio. Se você gostar, se você acha que alguém precisa ouvir as verdades desse episódio, por favor, compartilha ele, manda no WhatsApp para alguma amiga que você ama, no grupo da sua igreja, da sua célula, do seu grupo de amigas. Compartilha no seu story também, ajuda demais você fazer esse tipo de divulgação. Mas o importante só é você passar pelo menos para uma pessoa esse episódio, porque o Spotify não tem algoritmo. Então, se ninguém passar para frente, ele continua no mesmo lugar e poucas pessoas, né, serão alcançadas. E eu quero te pedir encarecidamente a passar mesmo para frente para mais pessoas serem abençoadas e para me ajudar aqui também no meu trabalho. Eu acredito que o podcast é uma ferramenta poderosa para a gente levar transformação de mentalidade, de vida para as pessoas. E o Senhor tem feito muito através do VicaCast, graças a Deus, toda a glória a Ele. E eu fico muito feliz com os testemunhos que eu tenho recebido e por isso eu quero te encorajar a passar esse episódio pra frente para mais pessoas serem impactadas também. E me segue no Instagram se você não me segue, eu tô por lá como Vitória DG. Tem um vídeo no YouTube também, se você não me conhece. Eu tenho um canal no YouTube, eu posto vídeo por lá 3 vezes por semana. Tem vlog, enfim, eu tô em muitos lugares da internet, caso você não me conheça. Tô por aí. E eu também sou autora, escrevi o livro O Primeiro Eu Precisei Morrer, é um e-book best-seller, se transformou num livro físico, mas eu te encorajo a conhecer a versão do e-book que é mais completa, tem uma lista enorme aí de coisas, de leituras complementares para você fazer, e é um livro que realmente vai transformar a sua vida, porque ele carrega o testemunho de Jesus, e eu acredito que Jesus é poderoso para transformar vidas, e ele transformou a minha, e nesse e-book eu conto em detalhes a minha história de como Deus alcançou as profundezas do meu ser, me tirou do abismo, mudou a minha vida, me tirou das profundezas, assim, das ideologias do mundo e me deu vida. E se você tiver interesse e quiser ler, enfim, tem link em todos os lugares nas minhas redes sociais. E eu te agradeço muito que você ajude o meu ministério também comprando o meu e-book. O que é julgo, Vica? Julgo, se você não sabe, eu não sei da onde exatamente vem esse termo, mas eu sei que ele é antigo e que ele é muito usado na agropecuária antiga, porque é um instrumento utilizado para alinhar o andar de dois bois que caminhavam para fazer um caminho pela terra na agropecuária, na agricultura. Esses bois que andavam juntos carregando esse jugo conseguiam carregar um peso, ou então marcar um território, demarcar um caminho, então carregar uma carga pesada, enfim, é usado para diversas coisas. E ele basicamente é um pedaço de madeira, né, uma faixa ali de pau de madeira. Ele é comprido e ele une dois bois. E esses dois bois precisam andar nivelados para que a carga não caia, para que o caminho seja bem delimitado, para que eles não andem em círculos, para que eles consigam andar para uma direção com
propósito, né? Para que eles consigam chegar até o fim da onde o dono desses bois precisa que os bois cheguem. E por isso se chama jugo. O que acontece quando o jugo está desigual? Com o jugo desigual, carregando mais peso de um lado do que do outro, ou então quando um boi é mais alto e o outro boi é mais baixo, provavelmente ou a carga vai cair, ou esses bois vão andar em círculos e não vão chegar em lugar nenhum. E é por isso que a gente chama o casamento, o relacionamento entre um crente e um descrente, como jugo desigual, porque esse relacionamento vai andar em círculos e não vai chegar em lugar nenhum. Lá na Bíblia, a gente vai ler isso em 2 Coríntios 6, que um crente não deve se colocar com um descrente, porque comandará as trevas com a luz. Isso é um conselho muito sábio que Paulo dá para nós, e muitos falam que isso é um absurdo, porque como que vai falar que o descrente está na treva? Meu filho, se você acha que o descrente não está na treva, você não entendeu o evangelho, porque essa é a mais pura verdade. Só tá na luz aquele que conheceu Jesus como Senhor e Salvador. Porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a luz do mundo. E aquele que não o tem está, sim, na condenação. E a gente está aí nesse mundo tão cheio de relativização, onde a verdade não existe, não tem uma verdade absoluta, onde tudo pode, onde não existe certo ou errado, todos os caminhos levam para Deus, mas a bondade está em todos. Ai, mas ele tem tudo, ele só não tem Jesus. Não, 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 não. Se ele tem tudo e ele não tem Jesus, ele não tem nada, cara. Sabe aquela piadinha, aquela brincadeira do TikTok de... Ai, ele é um 5, mas ele... sei lá... Como é que era? Deixa eu tentar lembrar. Faziam aquela brincadeira de dar nota pros caras, né? Então, por exemplo, aquele cara é um 5, mas ele gosta de Friends, então ele é um 9, entendeu? Rolou muito essa trend no TikTok esse ano. E esse é um exemplo perfeito de como o cristianismo funciona. Ele é um 9, mas ele não acredita em Jesus, então ele é um -3. Basicamente, essa é a soma que a gente tem que fazer na nossa cabeça. Assim como o contrário é verdadeiro. Ele ainda não tá, sei lá... Ele tá agora no momento de desemprego, por exemplo, mas ele acredita em Jesus, ele é um homem trabalhador, que ele vai mudar de vida. Então, ele é um 9, entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendeu? Quando Jesus tá na balança, a conta pende pro lado de Jesus. E quando Jesus não tá na balança, não tem peso nenhum. Vamos lá? Vamos lá. Nesse mundo que a gente está vivendo, onde as coisas não são absolutas, onde tudo pode, tudo é relativo, tem muita essa crença, né, de que, mas ele é tão bonzinho, né, mas ele não é cristão, mas ele faz tão bem para as pessoas, ele é melhor que muito crente. Não tô aqui para falar de caráter, gente, salvação é diferente. É claro que caráter vem junto com a salvação, né, você conhece Jesus, você não pode mais viver como se você não o conhecesse, então é o mínimo que a gente se dobre diante das nossas dificuldades e que a gente busque ao Senhor e que a gente busque se parecer com Cristo. Porque essa é a meta da vida cristã, sermos pequenos Cristos. Então a gente precisa buscar ser como Jesus, isso é óbvio. Mas aquele pensamento de que a bondade eu não tô sabendo colocar em palavras, mas eu sinto que você sabe do que eu tô falando, sabe? Aquele pensamento humanista. Eu lembro que uma vez eu conversei com um cara, muitos anos atrás, que ele falou pra mim que ele era ateu e tal. Eu era ateia também na época, mas eu lembro que eu achei ele o máximo. Que ele falava assim pra mim... eu sou ateu, sabe? Mas eu amo tantas pessoas, porque se eu tenho aqui dinheiro pra comprar minha comida, eu vejo um morador de rua, eu vou lá e eu compro um lanche pra ele, porque eu sei que isso que é a bondade, sabe? E tem muito crente que não faz isso, e ele tava todo com esse pensamento aí de que essa é a bondade. E isso sim está, né, não é a discussão do podcast de hoje, mas o que eu quero dizer é que esse pensamento humanista de que o que importa é o que você faz e não como está a sua alma, não condiz com o evangelho. O evangelho é o oposto, é primeiro como está a sua alma e depois, em consequência disso, você vai ter obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas porque somos salvos, fazemos obras. Enfim, não é esse o ponto, né? O ponto aqui é justamente essa ladainha de que o cara não ser cristão é só um detalhe, quando na verdade é
muito importante, é o mais importante. Quando a gente busca um companheiro, a primeira coisa que tem que estar na nossa lista de coisas que a gente procura em alguém precisa ser ele ser cristão. E aqui vou te dizer uma coisa, só vai ser isso em primeiro lugar se Deus é tudo pra você. Agora, se você é uma crente de domingo, que vai lá para esquentar o banco, que vive a vida do jeito que você quer, você não quer saber de viver segundo o evangelho, não faz sentido mesmo você ter um cara que não ama Jesus, porque você também não ama. Mas se você ama o Senhor, se você descobriu a verdade do que é a vida, que é buscar o Senhor, conhecer o Senhor, adorar o Senhor, você já sabe que o mais valioso é que as pessoas ao seu redor também o amem, porque é isso que importa. A salvação é eterna, assim como a condenação é eterna também. Como que você vai dividir a sua vida com uma pessoa que está condenada ao inferno? Como é que você vai dormir sabendo que essa pessoa do seu lado, se ela morrer, ela tá indo pro inferno porque ela não conhece a Cristo? E essa é a verdade. Jesus é o único caminho que nos tira da condenação eterna. E quem não tem Jesus está condenado, ponto final. É isso que a Bíblia nos diz. E a gente vive nessa ideia maluca, insana, de que não ter Jesus é só um detalhe, tá nos enfiando no buraco. E aí eu quero passar para a parte prática do porquê, além de tudo isso que eu acabei de falar, além da questão eterna de salvação, de que não faz sentido, sinceramente, para mim não faz sentido você que ama Jesus querer dividir a sua vida com a pessoa no relacionamento mais íntimo da sua vida com alguém que não ame ao Senhor. E eu acho que você aceitar isso já significa que você não ama ao Senhor tanto quanto você acha que ama. Porque quando você ama ao Senhor em primeiro lugar, é inconcebível você compartilhar da sua vida, na parte mais íntima, dividir a cama, se casar com alguém que não ama o Senhor em primeiro lugar, é inconcebível. Para mim, isso é uma coisa na minha vida hoje, por exemplo, que não sequer, sim, não passa pela minha cabeça essa possibilidade. E quando lampejo essa ideia, é algo que imediatamente eu descarto, porque eu sei que eu viveria uma vida insuportável. Viver com um descrente é carregar um jugo que vai me fazer andar em círculos, que vai me fazer carregar demais um peso pesado, que vai me fazer derrubar a carga e que não vai me levar para o lugar que eu deveria ir. Entender o casamento pela ótica cristã já te mostra que é um peso que é impossível carregar. A ótica de Deus sobre o casamento é séria demais, profunda demais para você dividir essa aliança tão séria com alguém que não está rendido aos pés do Senhor. Casamento, gente, eu já vejo como é difícil um casamento entre dois crentes. Imagina entre o descrente. Eu tava tendo uma conversa com uma amiga esses dias e a gente tava pensando que a gente realmente não consegue entender nem como que um casamento entre dois que não conhecem ao Senhor dá certo. Porque, cara, a briga de ego é muito grande. A nossa, de crente, a gente já tem um ego insuportável, que a gente tem que matar a nossa carne todo dia. Imagina com alguém que não sabe o quanto é pecador, que não entendeu ainda que deve a vida ao Senhor. Como que resolve briga? Como que passa por cima do orgulho? Como que faz funcionar? Enfim, aqui eu já tô abrindo meu coração numa dúvida mesmo que eu ando tendo, porque eu fico, cara, como que pode? Como que essas pessoas não se matam? Porque é tão difícil se relacionar sendo cristão, né? Em qualquer âmbito, em amizade, em relacionamento familiar, relacionamento amoroso, porque é difícil a gente se relacionar mesmo, é matar a nossa carne, ainda mais entendendo que o casamento não é sobre me fazer feliz, é sobre adorar o Senhor e fazer o meu companheiro feliz, é sobre o outro, não é sobre mim, é sobre me anular também, é sobre diminuir para que o Senhor cresça em nós, para que dois se tornem um. Como que faz isso dar certo com alguém que não conhece ao Senhor, que não tem esses princípios? E falando em princípios, vamos pro namoro, né? Porque hoje, na verdade, eu quero te instruir, você mulher solteira como eu, que tá na espera, para que você não tome a decisão de entrar num namoro com alguém que não ama ao Senhor. Não adianta falar pra quem é casada, porque casou, tá casado, minha filha, você vai até o fim agora. Casou em desobediência, você aguenta. ou ora aí pra ele se converter, ou no momento em que ele te fazer, enfim, né, uma conversa para outro episódio, mas você sabe que casamento é aliança, e se você casou sabendo que você já era crente, você sabia que ele não era crente, você sabia onde você estava pisando, e existem consequências para as coisas. Eu creio no nosso Deus, creio que ele é grande e poderoso e que ele pode sim fazer um homem se converter, mas eu sei que
Eu não sou o motivo de alguém precisar se converter. Jesus é. Então, é muito egoísta da nossa parte achar que alguém tem que se converter por nossa causa, para que a gente viva bem. Não, é para ele ter a salvação, para ele se encontrar com a verdade, para que Jesus seja glorificado, para que ele tenha a salvação, porque ele está condenado. E eu vejo muito meninas assim com esse pensamento egoísta de ai, mas ele vai se converter por minha causa. E se ele começar a buscar Deus por sua causa, você já tá lascada, porque ele não vai se manter se ele começar a seguir ao Senhor sem ter realmente se encontrado com o Senhor, só para te agradar. Porque quando não tá construído na rocha, quando o coração dele não tá ainda como solo fértil, uma hora desmorona, uma hora os pássaros vêm e levam aquilo que foi semeado. Ele precisa se encontrar com Deus porque Deus o encontrou, porque ele deseja da alma dele. Porque senão não tem arrependimento, não tem mudança de postura, não tem mudança de caráter. E você sabe, você que tá me ouvindo, você é cristão, você sabe como o caminho é pequeno, estreito, a porta é estreita. Como tem dias que são tão difíceis da gente alinhar o nosso caráter, nossa mente, nosso coração. Imagina caminhar com alguém que não tá disposto a viver uma vida de arrependimento, sabe? E colocando no prático, né? Como eu ia falar, porque eu dou muitas voltas. Colocando aí no termo prático. Imagina você no namoro, já começando pela parte que mais pega, a vida sexual. Nós, cristãs, entendemos que o sexo é somente para depois do casamento. Que homem hoje, que não é cristão, vai aguentar esperar até o casamento para fazer sexo? E aí eu te coloco outra coisa, porque pode ser até que ele possa te dizer que ele vai esperar. Tá bom, ele falou que vai esperar porque ele te ama muito, ele te valoriza e ele não vai desrespeitar você e ele vai esperar até o casamento. Mas em algum momento vocês vão estar se beijando, vocês vão passar de um limite e ele não vai ter princípios fortes o suficientes para te parar, assim como você tem. E quando um dos dois não tá firme o suficiente, é o abismo fácil demais para que vocês caiam. Porque já é difícil aguentar a espera no momento em que as coisas esquentam, quando dois estão firmes no propósito. Já é difícil parar, dizer, não, pera, aqui a gente vai levantar o limite, a gente não vai se beijar mais aqui, vamos parar agora, vamos levantar, tomar um ar, sair daqui, achar alguém que tá perto. Entende o que eu tô falando? Imagina quando um dos dois não tem um princípio forte, um motivo forte, uma raiz no coração do porquê que não deve transar antes do casamento. Qualquer motivo é leve demais para que ele se entregue e te puxe pro abismo junto. A Bíblia vai dizer que um cego guiando outro cego leva os dois juntos pro abismo. E se você ficou cega pelas suas paixões e se permitiu entrar num namoro que não tá de acordo com a palavra de Deus, porque julgo desigual é desacordo da palavra de Deus, você tá cega também. E você junto com outro cego, vocês vão juntos pro precipício. E é muito mais fácil ele te arrastar do que você arrastar ele. Eu acredito sim em milagre, a gente já vi muitos casais que deram certo, mas eles são exceções, eles não são regra. Eu já vi muito mais meninas que amavam ao Senhor e que se perderam completamente porque encontraram um cara que cegou elas de amor, mas que eles não serviam a Deus. E hoje elas estão perdidas, afastadas, vivendo um relacionamento ruim, solteiras às vezes e longe de Deus, ou então num relacionamento terrível, porque desobedeceu num princípio tão simples, tão fácil, é só não namorar, é só nem olhar pro cara. Eu tenho esse princípio, se o cara não é crente, eu não olho nem 2 vezes, eu nem sigo no Instagram, eu nem respondo se fala comigo, entendeu? Porque eu preciso guardar meu coração, gente. Eu falo isso tanto, eu falo assim porque a gente acha que a gente é forte, mas a gente não é. O espírito tá pronto, mas a carne é fraca, a gente tá pronta pra pecar. Nossa carne tá pronta para se entregar. A gente acha que a gente é forte, mas a gente se engana nesse pensamento bobo de que a gente vai dar conta, de que a gente consegue pelo nosso braço. A gente não consegue. Então a gente precisa levantar limites. A gente precisa dizer, eu não vou negociar isso aqui. E como, imagina, mais pra frente, no futuro, no casamento, você num tempo difícil, você precisando de uma direção de Deus e você orando, buscando uma direção para alguma coisa que você tá enfrentando, às vezes vocês como casal, finanças, você querendo seguir a palavra de Deus e o seu marido, por exemplo, querendo dar um jeitinho no trabalho, fazendo algo que é pecado para dar certo, para ganhar dinheiro. Imagina o tanto de brigas, de moral, de princípios e valores que vocês vão enfrentar numa vida inteira, caminhando para lados opostos. Imagina depois vocês com filhos,
Você falando pro seu filho mais velho, olha, é errado beber, não bebe, não vai transar com as menininhas. E o seu marido dizendo pra ele, bebe sim, meu filho, que pode. Não, toma aqui uma camisinha, vai lá fazer o que você quiser. Imagina como que vai ser a criação desses filhos. Você dizendo pra sua filha o que é verdade sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus fala sobre ela como mulher. E seu marido vindo e falando pra ela, não, mas você tem que ser feminista, você tem que se posicionar, você pode ir lá chamar o cara pra sair. Imagina a dificuldade, o estresse que você vai carregar para sua vida. Se você se disser um sim, que vai mudar tudo. Imagina se ele começa a beber, se você carrega para dentro da sua vida um abismo de vício, de cigarro, de bebida. Tudo isso porque é um homem que não serve ao Senhor. Porque lá no namoro ele era bonitinho, ele bebia às vezes, mas não é nada demais. Qual que é o problema de uma cervejinha? E aí ele fica mais velho, começa a vir os problemas do trabalho, ele não tem onde se agarrar. E ele se transforma num homem que bebe, 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 e te desrespeita, e te maltrata, e você tá presa num casamento, que é um looping sem fim de tristeza, porque você disse não para um princípio que devia ter sido inegociável. Lá em Mateus, Jesus vai falar que nós que somos pais bons, maus, quer dizer, que somos homens, né, maus, damos boas coisas para os nossos filhos. Imagine o pai que está no céu não dará coisas muito melhores para vocês que são tão valiosos. E ele vai dar um exemplo em que ele fala que qual de vocês, se seu filho te pedir um pão, você dará pedra. Deus é um bom pai que não dá pedra para os seus filhos. Ele dá pão. E você namorar um cara achando que ele vai se transformar em outra coisa, que ele vai se converter, ele vai mudar, não é pão. É uma pedra e Deus não dá pedra. Ele não é bênção de Deus para sua vida. Deus não te deu um namorado descrente. Deus não está abençoando. Eu preciso falar isso claramente, porque eu recebo mensagens inacreditáveis de meninas jurando que seus relacionamentos terríveis, cheios de imoralidade, de desrespeito, de mentira, são presentes de Deus. E não são. Deus não dá pedra, Deus dá pão. E pedra pode muitas vezes vir parecendo que é pão. Com um homem bonitinho. Ele tem tudo, ele é inteligente, ele tem dinheiro, ele é legal, ele é popular. Ou então, ele me trata tão bem, mas ele não é crente. E de repente esse menino que te tratava tão bem começa a ser abusivo, começa a querer tocar no seu corpo em lugares que ele não deveria querer, ele começa a te olhar diferente, ele começa a te tratar diferente. E de repente, aquele que parecia um pão bem saboroso se transforma numa pedra que você vai carregar e que vai ser um peso que vai te fazer parar de andar. E não foi Deus que te deu. Satanás é sujo e ele traz pra gente armadilhas que fazem a gente pensar que a gente tá sendo abençoado, quando na verdade são alçapões que vão nos levar para um abismo. E parece que eu tô sendo radical, eu sei, mas eu falo isso com temor, gente, porque eu sei que casamento é plano de Deus. E Deus quer que a gente viva casamentos curados, famílias saradas, famílias que vão agradecer e dar glória a Ele, que vão levar o reino pra frente, que vão abençoar e discipular nações. E um casamento em julgo desigual não é bênção de Deus, gente, não é bênção de Deus. Não é qualquer casamento que Deus abençoa, não é qualquer união que Deus abençoa. Deus instruiu muito seriamente, de maneira muito clara, ao povo dele que não se casasse, que não se desse em casamento com as mulheres dos povos inimigos, porque elas eram idólatras, porque elas serviam a outros deuses e que elas iriam contaminar o povo dele. Salomão, quando se casou com as mulheres que não eram do povo de Israel, ele trouxe maldição para o povo, ele se perdeu, porque ele foi contaminado pelas crenças que não eram da verdade do Deus de Israel. E isso não mudou, gente. Hoje, se a gente se encontrar com um homem que não ama o Senhor em primeiro lugar, ele vai ter outro ídolo. Se não for o sexo, vai ser a bebida, vai ser a droga, vai ser o dinheiro, vai ser ele mesmo, vai ser você. Qualquer coisa que esteja no lugar dele, que esteja no coração dele, que não seja o Senhor, vai levar vocês dois para um caminho terrível de relacionamento. E o seu coração também. Porque se você negociou esse princípio de ter o seu namorado
como alguém que ama o Senhor, porque você já negociou o mais importante, que é o Senhor. E você não tá com ele no seu coração. E se você tirou Deus do trono do seu coração, outra coisa tá ali. E se não for, Deus vai ser você, vai ser o seu namorado, vai ser o dinheiro, vai ser qualquer outra situação. E qualquer coisa que esteja no seu coração que não seja Deus, vai te levar pro abismo. Porque tudo nos decepciona, tudo nos frustra, tudo nos rouba, tudo é vaidade. Somente o Senhor pode nos levar para um lugar de abundância. A vida em abundância é somente com Jesus. E a gente se engana. E eu fico me perguntando por que a gente se permite. Por que meninas tão inteligentes, tão ungidas, tão abençoadas se permitem entrar em relacionamentos tão terríveis com homens que não amam ao Senhor. E quando vê, estão negociando, estão deitadas na cama com Ele, estão se entregando em lascívia, estão perdidas em relacionamentos abusivos, onde a emoção delas está destruída, a autoestima foi embora, a identidade está toda entregue nas mãos desse namorado, porque trocaram os lugares, porque tiraram Deus do centro do coração, porque o medo de ficar sozinha é muito maior, porque a carência é muito grande. Mulher, para com isso. Viver solteira, estar solteira não é maldição. Você não ter alguém não é uma tristeza sem fim. Cura seu coração, vai firmar sua identidade em Jesus. E você vai ver que com o seu coração no lugar certo, você não vai aceitar alguém que ame você mais do que ama a Deus. Inclusive, essa é uma das coisas que eu peço para Deus, que eu nunca seja o alvo do grande amor do meu marido, que seja sempre o Senhor. Porque eu sei que se em algum momento ele me amar mais do que ele ama a Deus, o nosso casamento vai para o lugar errado. E eu também, se em algum momento eu amar o meu marido mais do que eu amo a Deus, o nosso casamento vai para o lugar errado. Porque Deus tem que ser o centro, gente. Porque só com Ele no centro a gente consegue viver o resto da nossa vida em harmonia, em equilíbrio, em abundância. Isso é promessa, tá na Bíblia. A gente precisa parar de querer andar em círculos, de querer ficar insistindo em coisas que são erros. E eu sei o que é isso, porque eu já passei tantas vezes. Eu vivi um relacionamento em que eu era o alvo da idolatria do meu ex-namorado e como era difícil para mim, eu me sentia amarrada, não conseguia viver direito, ele vivia no meu pé, e como foi difícil para ele também, para ele ter se perdido nesse sentido, na identidade dele. A gente não pode se perder do centro, que é Jesus. E aceitar entrar num jugo desigual é tirar Jesus do centro. E são tantos os problemas que vêm junto com isso, gente. Como que você quer dividir a sua vida com alguém que não entende a parte mais importante dela? E eu vou dizer isso de novo, que se você já se coloca nesse lugar, é porque Jesus não é o mais importante da sua vida. Porque se ele for, isso é inconcebível. Para mim, é inaceitável imaginar dividir a coisa mais importante, mais sagrada da minha vida, que vai ser o meu corpo, que é o meu tempo, que é a minha cama, a minha vida mais íntima, com alguém que não conhece o Senhor. Porque eu sei que Ele não vai me exortar, Ele não vai me amar, Ele não... Zeca, parou. Não. Ele não vai me amar do jeito que eu preciso ser amada, Ele não vai cuidar de mim do jeito certo, Ele não vai me amar como Cristo amou a igreja, e é desse jeito que a gente precisa ser amada, desse jeito de sacrifício mesmo, sabe? E o casamento envolve tanta coisa, é uma coisa tão importante para Deus, é uma aliança tão profunda, e eu vejo que o mundo tem feito dele algo tão banal. Imagina você estar com alguém que não entende o casamento com essa sacralidade, né? Com essa coisa tão preciosa, verdadeira, essa aliança tão sublime que Deus instaurou. Imagina você estar com alguém que, por exemplo, na primeira briga vai querer o divórcio, porque ele não acredita que o casamento tem que ser para sempre. Alguém que vai poder, sei lá, eu sei que é um exemplo esdrúxulo, porque, né, não é porque é crente que não trai, mas alguém que pode querer te trair porque não entende a importância do casamento. Alguém que vai olhar para o seu corpo sem a santidade, sem aquele respeito, que vai olhar para as outras mulheres e vai cobiçá-las, que às vezes que vai estar afundado em pornografia, que não vai ter se resolvido com isso. Entendi que tem coisas demais, cara, são coisas demais que envolvem um relacionamento em jogo desigual. Não tem como dois que andam para caminhos diferentes irem para um lugar só. E é caminho diferente. Um é treva e o outro é luz.
Não tô falando aqui que alguém que a gente tem, porque também tem isso, né? Uma vez eu falei sobre isso e as pessoas começaram, ai, como você é preconceituosa, quer dizer então que só quem é crente é bom. Não, o que eu tô querendo dizer é que quem é crente sabe que não é bom e que a gente precisa de Jesus, ponto final. Essa já é a grande diferença, porque a gente sabe que a gente não tem bondade nenhuma, que a gente depende completamente de Jesus, de Deus, e que sem a mão de Deus, relacionamento nenhum vai dar certo. Só isso já é o suficiente, porque essa é a grande coisa. Não é que quem é cristão é bom e quem não é cristão é ruim. Os dois são ruins, não há um justo sequer. A diferença é que o cristão sabe que ele é ruim e que ele precisa de Jesus. E esse é o ponto. Alguém que vai saber buscar as dificuldades, os problemas do casamento na Bíblia, direção certa, buscar a opinião de Deus para tomar decisões financeiras, para tomar decisões de futuro, de movimento de família. Outra coisa, sobre a submissão da mulher. Como é que você vai se submeter a um cara que não ama ao Senhor? Vai ser horrível você ser submissa a um homem que não ama o Senhor. Vai ser um jugo pesado demais, enquanto o fardo de Jesus é leve. E a submissão vai ser pesada, vai ser um trauma com o homem que não ama o Senhor. Enquanto ser submissa a alguém que ama o Senhor vai ser diferente, porque você vai estar submissa à missão de Cristo. Gente, é tanta coisa que envolve. É por isso que eu falei no começo desse episódio que esse assunto era mais pesado pra mim, difícil, porque eu fico revoltada com o crente que quer insistir no jugo desigual. Eu não consigo entender o tamanho da imaturidade de fé de alguém que acha que pode dar certo uma coisa dessa, sabe? Eu fico de cara com isso. Porque a pessoa, achar que ela é capaz de converter alguém já é você sapatear na cruz, dizer que você que é Deus. Quando... Cara, quem sabe da salvação do outro é Deus. A gente tem que evangelizar, tem que orar, tem que interceder, tem que dar exemplo, sim, mas a gente não tem nas mãos a salvação de ninguém. Pode ser que o cara se converta no namoro, mas pode ser que ele não se converta nunca. A gente não tem esse poder nas mãos, a gente não tem essa sabedoria pra saber. E você começar a namorar com alguém achando que ele vai se converter por sua causa, é de um egoísmo, é de um ego, assim, sem tamanho. Além também de você achar que os conselhos de Deus não são verdade. E a gente lê na palavra de Deus conselhos claros da parte do Senhor para que a gente não se coloque nesse lugar. Porque nós temos consequências claras. E eu sei que você conhece alguma pessoa perto de você que onde um é crente e o outro não, e eles passam por dificuldades. Eu tenho certeza que você conhece, porque todo mundo conhece. Todo mundo conhece uma avó, uma tia, uma prima, às vezes a sua mãe, às vezes a sua amiga, que tá orando pelo marido e tá sofrendo. Eu conheço pessoas perto de mim que passaram por isso e que sofreram, que sofrem nessa situação, e é muito difícil. Eu já vi muito perto de mim casamento em julgo desigual, e é algo que eu não desejo pra ninguém, não desejo pra mim, e eu tenho convicção de que é melhor você ficar solteira pra sempre do que você tá num casamento em julgo desigual, porque é muito sofrimento. E eu quero te dar esse conselho hoje de tomar um passo pela sua vida com Deus, porque vale a pena de ou você sair desse relacionamento, desse namoro que você tá em julgo desigual, ou de você já cortar e a conversa que você esteja com esse cara, ou de você firmar ainda mais o seu coração nessa convicção de que, vale a pena esperar mais, vale a pena eu parar aqui, eu não me desesperar, eu aguentar essa carência, vai chegar o momento certo, o cara certo, mas eu não vou me apressar, eu não vou me permitir entrar num relacionamento em julgo desigual, porque é muito sofrimento, é um sofrimento pra sempre em vida, e ninguém merece isso, ainda mais sabendo a verdade. Você sabe da verdade, então não haja como tola, não haja como cega, que vai entrar num lugar fingindo que não sabe o que tá vendo, quando você sabe, e depois vai querer chorar dizendo, ninguém me avisou. Avisamos, você que não ouviu. É um tema espinhoso, eu sei que mexe muito com o coração, a paixão é muito louca, mas essa coisa da paixão, ela deixa a gente cega e a gente precisa ver as nuances. Existe muito homem nesse mundo, você não precisa casar com um homem que não conhece ao Senhor, que vai ser ruim demais pra você. Então, enquanto dá tempo, diga não e pule fora desse barco e venha aí pro time das mulheres fortes no Senhor, que sabem que nele podem todas as coisas e que Ele é o amado da nossa alma e Ele tem pra nós
um pão bem bom, cheio de geleia. Não sei o que você gosta de comer com pão, eu gosto de pão com geleia. Deus tem pra gente um pão, não uma pedra, que quando você for morder, vai doer e quebrar o dente. Deus tem um pão que vai ser uma degustação maravilhosa, vai te deixar feliz e satisfeita, e você ainda vai agradecer a Deus, porque Ele tem planos bons pra gente, e não planos ruins. Ele tem planos de vida e não de morte. E Ele tem caminhos de alegria, de vida em abundância. Jugo desigual não é vida em abundância, e eu falo isso com coragem, sabendo que em nome de Jesus alguém aí vai ser convencida disso, porque é muito duro, gente, de verdade. Não se coloquem nesse lugar e passa pra frente esse episódio. Ainda tem muita coisa ainda que eu poderia falar sobre isso, porque é um tema muito longo, assim, tem muitos desdobramentos. Eu lembro de uma vez que eu fiz um vídeo sobre isso que deu uma polêmica enorme, porque as pessoas realmente estavam achando que eu tava fazendo acepção de pessoas. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, acho uma mulher mais velha, assim, falando que absurdo, Deus não faz acepção de pessoas, eu posso ser a bênção que esse homem precisa para que ele se converta. E eu fiquei pensando, cara, como as pessoas estão perdidas, né, na espiritualidade. É por isso que é tão importante a gente estar firme e posicionado, porque o povo tá realmente no abismo e não sabe? Porque não que eu sei de tudo de jeito nenhum, gente, eu tenho muita convicção das coisas que eu não sei. Eu tenho muito pra aprender, muito pra amadurecer ainda, nossa, tanta coisa. Mas é muito triste, assim, ver como as pessoas estão imaturas na fé, sabe? Como tem muita gente comendo papinha ainda, enquanto já poderia estar comendo uma feijoada na fé, mas fica aí no leitinho. Ai, Jesus é amor e só isso. Não julguem, sabe? Tem muito mais, cara. A vida com Deus é muito mais profunda, é muito mais maneira do que isso. É muito mais legal, tem muito mais coisa, tem muito mais possibilidade, é uma vida muito mais profunda. Inclusive, já fico aí com a recomendação para você ouvir meu podcast sobre pecado, que eu falo também sobre isso, como a gente precisa passar de nível, sabe? Porque tem muita gente que parece que aceitou Jesus e aí a vida ficou igual e é isso aí. Aí virou aquele crente do Jesus Sandálias da Humildade, sabe? Que acha que Jesus é Bob Marley, que a única coisa que tá escrito na Bíblia é não julgueis e ame e não julgueis. E aí a pessoa vive a vida naquela loucura, falando que Deus é amor, tudo pode, vem aqui, não me julguem, sabe? E é muito triste ver isso, porque esse povo também tá cego. E também é plano do diabo fazer as pessoas acharem que Deus é só isso, sabe? Que Deus é só uma tampinha, enquanto Deus é um oceano inteiro. Então a gente tem que ter esse temor. E principalmente, cara, eu oro para que, em nome de Jesus, o seu coração se abra e que você tenha a sede, essa vontade de ir mais profundo, porque a gente precisa viver uma vida profunda com Deus, cara, porque tem muito, mas tem tanto de Deus pra gente receber. Ele é tão bondoso, ele tem tanto pra nos dar, cara, e a gente tem aceitado muitas migalhas, sabe? Deus tem um banquete pra nós, então se senta na mesa, cara, come com o teu pai, abre seu coração, pede consolo pra ele, pede direção. Você vai ser tão feliz. É tão bom viver com Jesus, cara, vale a pena cada renúncia, cada espera, vale a pena. Tenho certeza que você vai experimentar isso. E eu oro em nome de Jesus para que o seu coração seja aberto e você aprenda mais, deseje mais, porque você vai ver como a sua vida vai, assim, decolar no sentido de paz, de alegria, de esperança e... Ai, Jesus é maravilhoso, eu sou apaixonada por Ele e eu oro para que você sinta esse amor também, sabe? Porque muda tudo, cara, muda a forma de viver, de pensar, de agir. É maravilhoso e é sem volta. Então, mergulha, cara, mergulha nessa vida com Deus, porque vale a pena. E diga não para o jugo desigual. E passe essa palavra pra frente para que mais mulheres digam não pro jugo desigual. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não se esquece de deixar seu coração aí no Spotify, me seguir aí pelas redes sociais. E eu te vejo aqui na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã. Beijo!